aí, pessoal, tudo certo? Professor Ramon. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas e a gente vai comentar um pouquinho sobre o conjunto dos números inteiros. Então você, meu amigo, que está no sétimo ano, vai começar a estudar comigo agora o conjunto dos números inteiros, ou então você que já saiu do sétimo ano, está querendo revisar, a gente vai aprender um pouco sobre esse conjunto, vai ver onde ele pode aparecer e depois a gente vai fazer uns exercícios para ficar bem fixado na cabeça, tá? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. O que seria o conjunto dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros, ele é um conjunto que ele trabalha com números que a gente já conhece, que são os números naturais, e trabalha também com os seus simétricos. Não entendi o que é simétrico. Simétrico, oposto, seriam exatamente esses mesmos números, ó, só que com o sinal de negativo. Então esse conjunto, ele tem esses elementos, ó. Ele é infinito, e aqui a gente vai começar a contar, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e para esse lado ele também é infinito, tá? Então aqui no conjunto dos números inteiros, a gente está falando de um conjunto que trabalha com números positivos e negativos, tá? Então, se você já acompanhou, se você já assistiu a aula de conjunto dos números naturais, você vai perceber que esse conjunto aqui, ó, ele é um conjunto chamado de conjunto dos números naturais. Quando eu falo em conjunto dos números inteiros, além do conjunto dos números naturais, eu tenho esses aqui, ó, que seriam os números negativos, tá bom? Como é que a gente escreve o conjunto dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z. Então a gente usa a letra Z para dizer que está falando sobre o conjunto dos números inteiros, tá bom? Assim como o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, ele tem subconjuntos. O que são subconjuntos? São conjuntos que eu monto com elementos dos inteiros. Então eu posso montar conjuntos menores usando esses elementos aqui. Um desses conjuntos é esse, ó. Esse conjunto, ele é menor que esse aqui de cima. Por quê? Porque nesse conjunto aqui, ó, que tem um asterisco, perceba que está faltando o elemento 0, tá? Então esse conjunto acaba sendo menor que esse, tá bem? Aí o que acontece? Esse conjunto que tem um Z com um asterisco, ele seria o conjunto dos números inteiros sem o zero. Beleza? Ah, professor, para que serve o conjunto dos números inteiros? Para muita coisa. Aqui vem algumas aplicações. Temperatura. Aqui, eu não sei de onde você está assistindo essa aula, mas aqui onde eu moro é bastante quente. Então, a gente só conhece, muitas vezes, duas estações, calor e inverno. Então, é muito quente. Aí o que acontece? É impossível a gente falar de uma temperatura negativa. Você não vai nunca falar de uma temperatura negativa, tá? É muito difícil falar, por exemplo, de temperatura de 20 graus. Possível. Mas, ó, quando a gente vai representar esses calores, a gente usa temperaturas altas, temperaturas positivas, tá? Só que existem lugares, inclusive no Brasil, que a gente pode encontrar já temperaturas abaixo de zero. O que é que acontece? Para medir temperatura, a gente usa um termômetro, uma escala. Aí esse termômetro, ó, vamos supor que ele comece em 0 e ele vá até 100, tá? Só que, vamos supor que você esquenta, vai chegar um momento que você vai passar de 100. E se você diminuir a temperatura? Vai chegar um momento, ó, que você vai passar do zero. Então, uma das ideias de aplicação do conjunto dos números inteiros é em temperaturas negativas, temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. Aqui, ó, quando faz calor, tem a temperatura de 30 graus. Quando faz muito frio, eu tenho uma temperatura negativa, que é de -5 graus.
Outro exemplo, a gente pode representar altura. Existe uma coisa, não sei se você já ouviu falar, mas é uma expressão que utiliza esse termo, acima do nível do mar, abaixo do nível do mar. Então você tem ali um nível e a partir desse nível a gente tem exatamente algo como aquela escala. Então nesse nível a gente tem o zero, vamos pensar assim, tá? Acima dele eu tenho valores positivos, abaixo dele valores negativos. Então para medir a altura a gente também pode usar os números inteiros. Tem mais lugar? Tem. Esportes, jogos. Quando você vai montar uma tabelinha lá do seu time, você calcula quantos times ele ganhou, quantos times ele perdeu, e é possível que o time ele fique com um saldo negativo, ele fique devendo pontos para outra rodada. Então a gente representa, ó, usando também números negativos, tá? E o pior dos exemplos, que ninguém gosta de usar, é envolvendo dinheiro. Quando você tem uma dívida, um débito, a gente usa essa dívida, a gente diz que é uma dívida, usando o sinal de negativo, tá bom? Como é que a gente organiza os números inteiros? Bem fácil. No meio, você bota o zero, tá aqui, ó. Aí à direita do zero, você bota os números positivos, vai crescendo para a direita, né? E à esquerda, ó, você coloca os números negativos. Quanto mais para lá tiver o número, quanto mais para a esquerda tiver o número, menor ele vai ser. Os números inteiros, gente, eles crescem nessa direção, ó. Eles vão crescer nessa direção, ó. Então isso aqui é para onde eles crescem. Então, ó, o menos 2, ele é maior que o menos 3. O menos 1, ele é maior que o menos 2. O 0, ele é maior que o menos 1. O 3 é maior que o 2. Então, o número que fica à direita, ele é sempre maior do que o número que está à sua esquerda. Tá bom? Quem mais? Esses números, eles podem ser representados em uma reta numérica. Quando a gente representa esses números numa reta numérica, é importante você perceber o seguinte, ó. Aqui eu tenho zero no meio, né? Como eu tinha comentado. À direita ficam os números positivos, à esquerda ficam os números negativos, tá? Quanto mais à esquerda o número, menorzinho ele é. Quanto mais à direita o número, maior ele é. E aqui, galera, nessa reta numérica, vocês têm, ó, os números que são simétricos. Por que esses números eles são simétricos? Quando a gente fala em simétrico, simetria, eu estou me referindo a isso aqui, ó. Se a gente pegasse uma régua e fosse medir o tamanho do menos 1 até o 0, o tamanho seria igual que esse aqui, ó, do 1 até o 0. Se eu pegasse uma régua e medisse o tamanho do menos 2 até o 0, esse tamanho seria igual ao tamanho do 0 até o 2, e assim por diante. Então, o 1 e o menos 1, eles são simétricos. O 2 e o menos 2, eles são simétricos. O 3 e o menos 3, eles são simétricos. Então, os números simétricos são números que têm sinais diferentes. Você vai ter um positivo e o outro negativo, tá? O simétrico de um número positivo vai ser o mesmo, você pode pensar ali no mesmo número, só que com um sinal contrário. Então, o simétrico do 3 vai ser o menos 3. O simétrico do 4 vai ser o menos 4, tá? A gente vai dizer que esses números são opostos. Números opostos são números que apresentam os sinais diferentes, tá bom? Então, vamos responder aqui alguns exemplos simples para a gente fechar essa nossa aula e voltar em outro momento para comentar mais sobre o conjunto dos números inteiros, tá? Aí você, quando for comentar, comenta se entendeu. Comenta se gostou, comenta se vai querer assistir mais aulas, porque assim você ajuda a fazer com que o trabalho ele chegue em outras pessoas, tá bom? Qual é o sucessor do número menos 5? Sucessor é quem vem depois, tá? Então você vai ter aqui, ó, o menos 5. Depois do menos 5, quem é que aparece? Aparece o menos 4. Então o sucessor do menos 5, ó, é o menos 4.
Tudo bem? Se eu quiser completar essa sequência aqui de números, eu tenho menos 2. Aí depois quem vem? Menos 1. Depois eu tenho 0, 1. Aí vem o 2. Aí o 3, tá? Eu só quero esses números, eu só quero completar a sequência. Então tá aqui, ó, respondido. Sucessor do menos 5 é o menos 4, é quem vem depois dele. Completar a sequência, ó. Tá faltando o menos 1 e tá faltando o 2, tá bom? Fazer mais alguns exemplos. Tem mais 3 aqui pra gente fazer. Envolvendo temperatura esse exemplo. No inverno, a temperatura de uma cidade era de 3 graus Celsius. Então, ó, a temperatura era de 3 graus. Durante a noite, a temperatura caiu 7 graus. Então, você diminuiu 7 graus. Estava em 3, eu diminuí. É assim, ó. Vou fazer até um desenho aqui para você. É uma escala que está desse jeito, ó. 3, 2, 1, 0. Só que quando ela chega no 0, ela não para. Aí você vai, ó, diminuindo muito a temperatura e a temperatura acaba chegando em valores negativos, ó. Menos 3, menos 4, menos 5. Então, se eu diminuir 7 graus, eu vou atingir uma temperatura negativa, tá bom? Então, eu estava em 3, diminuiu 7, 3 menos 7, fica quanto? Menos 4 graus Celsius. A gente vai aprender a trabalhar essas operações, ó, bem detalhadas, tá? Mas aqui, ó, usando essa escala, esse termômetro, você percebe que a temperatura ela baixou e ela foi para menos 4 graus, porque ela baixou 7, ó. Então aqui ela baixa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando ela baixar 7 graus, ó, ela para nesse menos 4 graus Celsius. Mais exemplos. Um mergulhador, ele estava a menos 12 metros de profundidade. Menos 12 pode? Pode. Porque lembra que eu falei que tem a ideia de nível de mar? Então você tem ali, ó, o nível do mar. Então ele baixou 12 metros. Só que ele subiu 15. 15 não, 5. Ele subiu 5. Se ele subiu 5, ele continuou lá abaixo do nível do mar, concorda? Mas ele subiu um pouquinho. Ele continua numa altura negativa, mas ele subiu 5. Quanto é que será? Onde é que será que ele parou? Quanto é que será o resultado dessa expressão aqui? Concorda que ele vai parar exatamente no menos 7? Ah, professor, eu não entendi. Pensa que isso aqui é uma dívida, tá? Você está devendo 12 reais, aí você ganhou 5. Você vai pagar a dívida. Vai dar para pagar a dívida toda? Não. Você vai continuar devendo. Você vai pagar uma parte dela e vai continuar devendo. Você vai continuar devendo quanto? Você continua devendo, ó, 7 reais. Por isso que ficou menos 7. Tudo bem? E por último, para a gente fechar essa nossa primeira aula sobre conjunto dos números inteiros, eu quero que você diga para mim quais são os opostos de cada número. O oposto de menos 7 é o 7. O oposto de 8 é menos 8. O oposto de menos 12 é mais 12. Quando o sinal ele for positivo, você não precisa colocar o sinal de positivo, tá? E por último, ó, o oposto de 10 é o menos 10. Galera, espero que vocês tenham acompanhado até aqui. Coloca um legalzinho aí no vídeo. Manda para os seus colegas, se você fizer o 7º ano ou se não fizer. Mas se tiver com dificuldade aqui no assunto, manda para a galera, tá? E a gente se encontra em um próximo vídeo para dar continuidade à aula sobre o conjunto dos números inteiros, tá bom? Valeu, grande abraço e até o nosso próximo encontro.